Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos no programa 1818, Diálogos que Impactam. Hoje teremos mais um convidado com mais uma história muito interessante que eu tenho certeza que vai inspirar você. Mais uma vez, se inscreva no nosso canal, clique aqui no sininho para você receber todas as nossas atualizações e não deixe de comentar os nossos vídeos. Então, hoje aqui mais uma vez na bancada Ana Clara Lambert. E agora fica aqui a apresentação, é claro, do nosso convidado, que é o Thiago Abramson. Então, Thiago, quem é você? Bom, eu sou o Thiago Abramson, eu sou professor de História e atualmente sou estudante de Medicina Veterinária. Essa é a minha... Hoje a minha vida, ela tá girando ao redor disso. Tá. Então... Interessante, né? Porque são pontas diferentes. Completamente diferentes, aí, né? E depois você vai explicar melhor como que isso aconteceu na sua vida e por que coisas tão diferentes, aparentemente tão diferentes. Bem, como você sabe, o nosso programa 1818, ele visa discutir espiritualidade, fé, experiências com milagre, paranormais e assim por diante. E o grande objetivo é que a sua história, de alguma forma, impacte na vida de alguém. Certo. Que possa servir de exemplo, de fé, de esperança. E eu acho que é importante você falar um pouco como tudo aconteceu na sua vida, né? Um breve relato na sua infância. Seus pais eram já daquilo que você... Se é que hoje você segue algum tipo de orientação espiritual, religiosa, enfim. Falar um pouco sobre essa sua infância. Tá. Bom, a minha infância é uma infância muito... Eu acho que é uma infância muito diferente das infâncias que a gente tem com essa nova geração. Eu cresci numa casa que era no meio da mata, praticamente, na Serra da Cantareira. E os meus pais, quando eu tinha mais ou menos 8, 9 anos, eles resolveram mudar para a Serra da Cantareira para fugir da loucura da cidade. E a casa não tinha muro, a casa tinha plantação, a casa ficava em cima de uma pedra, tinha rio perto, floresta, animais. Era isso. Andar de bicicleta, jogar bola. E eu sempre fui uma criança, eu acho que era uma criança um pouco diferente das outras, assim. Eu acho que eu não conseguia muito... Era uma criança muito tímida. E eu acho que eu não tinha muitos amigos, assim, se pode dizer, né? E fui crescendo, né? Fui estudar na cidade de Mariporã, ali naquela infância, né? Andando de bicicleta e tal. Fui fazer o ensino médio e me apaixonei ali no ensino médio pela história. E sempre tive vontade, desde criança, de fazer veterinária. E eu acho que isso esteve ligado a viver no meio do mato, a ter contato com muito animal, cavalo, boi. Então, assim, meu pai levava a gente para tirar leite da vaca lá, tomava, andava a cavalo, né? Então, eu acho que essa relação surgiu daí. E no ensino médio, eu acabei me apaixonando por história. E, de certa forma, isso aconteceu por causa de um professor meu, né, de história. E eu fiquei fascinado com aquilo e resolvi fazer história também. Legal. E esse contato com a natureza já, pelo que eu entendo, é um pouco determinante, porque, na minha opinião... Essa questão da natureza tem uma relação muito forte com questão, pelo menos para mim, de espiritualidade, de retorno à nossa essência, enfim. Eu acho que essa coisa da espiritualidade, Marcelo, ela surgiu na minha vida de uma forma muito maluca e muito cedo. Eu tenho, assim, lembranças de sempre ter alguém... Eu não sei se isso, acho que talvez seja uma questão até de criança, né? Mas eu sempre achava que eu tinha alguém comigo, com alguém que eu conversava. É um amigo imaginário. Eu não sei, aquilo para mim era muito real. E eu me lembro que eu tinha uns 12 anos, acho que nem tinha 12. E minha mãe sempre leu muito, ela foi à Biblioteca Municipal de Mariporã, ficava perto ali da represa. Ela pegou um livro e eu peguei um livro que é o Diário de um Mago, do Paulo Coelho. E eu lembro que minha mãe tinha um Fusca bege. Enquanto a gente ia para casa, eu lia o Diário de um Mago. E ele fala sobre o caminho de Santiago de Compostela. Eu não sei o que aconteceu comigo, que eu me identifiquei com aquilo ali. Eu achei que eu já tinha feito aquilo, porque eu sabia, é como se eu soubesse detalhes daqueles caminhos de Santiago de Compostela.
E isso me abriu um leque enorme, porque eu comecei a ler todas as coisas. Meu pai sempre gostou, e eu não sou muito fã, mas o meu pai sempre foi muito fascinado com ufologia. E meu pai tinha uns livros de ufologia. Eu lembro que ele tinha um livro que falava sobre Ilhabela e dos avistamentos que você tinha de naves que saíam de dentro do mar de Ilhabela. E eu comecei a ler também, porque de alguma forma aquilo ali me chamou muita atenção, né? Eu senti uma tensão aí, quando você falou em ufologia. Até hoje, pra mim, é um assunto meio tabu, assim, né? Mas por quê? Tem algum porquê aí? Bom, depois você conta. Tá bom, eu vou contar. Tem uma experiência. Então, eu acho que é legal todo mundo que está assistindo aqui escutar essa... Vou contar hoje essa experiência. E um dos livros que eu tive contato foi um livro do Carlos Castanheda. Que é importante. Erva do Diabo. Na década de 80 foi muito famoso esse livro, né? A história lá do cara que é antropólogo. Entre os adolescentes da época. Desculpa, eu fiz parte disso. Imagino. E aí eu li o Carlos Castanheda e aquilo ali... Eu achava que eu tinha que fazer aquilo, que eu tinha que usar... Porque o Erva do Diabo do Carlos Castanheda, ele conta a história de um antropólogo na faculdade nos Estados Unidos, acho que é no sul dos Estados Unidos. E ele vai fazer ele vai escrever uma tese, né? Acho que é de doutorado. E ele escolhe o uso de substâncias alucinógenas e uso em ritual. E ele se encontra com um índio Yaqui, né? Que é o Dom Juan. E ele toma a substância. E ele começa a explicar o que ele sentia e o que ele passava enquanto experiência espiritual. E eu achava que eu tinha que fazer isso. Eu não consigo te explicar, assim, de uma forma muito clara, por quê. Eu tinha 12, 13 anos, eu achava que aquilo era um caminho que eu tinha que seguir, por alguma razão. Talvez um desejo de transcender. Não sei. E nesse instante, nesse momento em que eu estava no meio dessas leituras, eu tive contato com uma pessoa, e essa pessoa, ela me apresentou. E eu contei para ela o que eu estava passando, e era uma pessoa que eu não sabia, mas ela tinha uma relação com essa ordem iniciática de que hoje eu faço parte. E ela me disse, o seu caminho, ele é um outro caminho. O seu caminho, você deve caminhar de outra forma e não assim. Os meus pais, eles tinham uma formação católica. A minha mãe, quando eu tinha ela por volta dos 14, 15 anos, ela começou a frequentar a Umbanda, lugar que eu também fui. E me identifiquei muito. Aquilo para mim foi muito importante. E, na verdade, foi uma mistura desses 12 anos até os 17, 16 anos. Eu vivi essa mistura de coisas até alcançar essa pessoa que hoje, dentro da estrutura que eu faço parte, da ordem que eu faço parte, ele é o meu mestre. É a pessoa que me orienta em relação a esse aspecto. Né, no aspecto espiritual. E ali começou a minha história, de fato. Né? E aí eu fui entender, na verdade, esse meu interesse pela história e entender o porquê que eu tive essas experiências tão jovem e tão fortes. Era como se fosse uma espécie... É estranha essa palavra, né? Não sei como é que a gente usa isso, um chamado. Mas não é ninguém que me chamava de fora, era uma coisa interna. Eu achava que eu tinha que viver aquilo. Eu não entendia como é que eu tinha que viver nessa sociedade, que eu tinha que fazer faculdade, que eu tinha que estudar, trabalhar. Eu não achava que eu não tinha que viver isso. Eu achava que eu tinha que romper, sumir e andar pela... Eu achava que era isso. Pelo mundo afora. Pelo mundo afora. Pela América afora. Especialmente pela América. Tá. Agora confesso que eu fiquei curioso com a sua experiência ufológica, né? Porque a hora que você falou do seu pai... desse livro, porque realmente tinha aí esse mito de alguns lugares místicos, e dentre eles essa região perto da Ilhabela, que tinha um vórtice do tempo, alguma coisa assim. E conta essa história aí que você impactou. Foi impactante. A gente estava numa região, eu estava com essa pessoa, né, com um grupo de pessoas, mas dentre eles outros iniciados da ordem, o meu mestre também estava. E nós fomos fazer um trabalho de peregrinação na região da Serra dos Órgãos, que é a travessia que a gente sempre gostou muito de montanhismo, de trilha. Essa região que faz a travessia entre a cidade de Petrópolis e Teresópolis. São 3 dias de caminhada. Existia essa coisa da gente gostar de montanha, de trilha, mas existia ali um caráter espiritual, de experiência espiritual.
né, dessa ordem que eu sou iniciado. Existem práticas que são relacionadas a processos de peregrinação, né? Aí essa peregrinação que eu queria fazer lá no Caminho de Santiago, na verdade, foi entendido que eram outros caminhos, na verdade, que eu tinha que realizar. E a gente estava nessa região, tinha ali um cunho espiritual, tinha ali uma questão, a gente subimos a montanha. No primeiro dia é muito estafante, muito cansativo. Vários fenômenos aconteceram e, assim, fenômenos... É difícil a gente falar, mas não tem como negar algumas coisas que a gente enxerga. Fenômenos que são impossíveis de acontecer, né? E no segundo dia, a gente chega na parte mais alta, que é um platô, onde a gente consegue avistar a cidade do Rio de Janeiro. A gente fica acima das nuvens, é muito bonito. E embaixo fica a cidade e aquelas nuvens iluminando, né? E aí nós subimos, nós estávamos com guias, acho que eram 5 ou 6 pessoas, mais ou menos. E nós fizemos um círculo, a gente estava conversando, acho que tomando chá, não era nem um chá alucinógeno, era um chá porque estava muito frio. A gente estava ali e, de repente, a gente começou a escutar... Eu não sei se vocês já ouviram quando a televisão tá ligada, mas não tá em nenhum canal, né? Nos anos 90 tinha isso, né? Ficava aqui um som bem fininho. A gente começou como se fosse uma coisa de estática. A gente começou a escutar isso. Atrás de onde estava essa pessoa, esse meu mestre, surgiu um círculo, uma bola azul, um azul que eu não consigo explicar, uma coisa cintilante assim, uma coisa enorme. E ela ficou parada atrás dele. E 2 outras surgiram. Uma grandona, uma média, uma pequena. E quando eu falei para ele, olha, atrás de você, essas luzes desapareceram. E os guias que estavam com a gente, eles não conseguiam falar nada, porque eles ficaram com muito medo. E um dos caras, que era o cara lá, o cara meio quieto, inclusive, tava meio diferente, com medo, falou que tava estranha aquela situação ali e tal. A gente viu aquela situação, eu com muito medo. A gente desceu o caminho de volta lá para as barracas onde a gente estava, foi todo mundo em silêncio, ninguém conseguia falar. E eu tentando entender aqui, eu falei, cara, vou dormir. E no outro dia eu voltei naquele platô. Eu falei, cara, eu preciso subir de volta, não é possível. Amanheceu, eu peguei uma câmera, era câmera, não era nem digital do celular ainda, era câmera. E tirei várias fotos lá de cima. E quando a gente foi revelar as fotos, eu devia ter trazido hoje, essa foto ela aparece com... no canto da imagem aparece uma imagem escura em um formato de disco. Um disco voador. Parece uma história estranha, a gente conta, porque eu quero aparecer. Na verdade, eu não... falar dessa história pra mim é uma coisa que eu não gosto muito. É a Área 51. É, uma coisa maluca aquilo ali, sabe, cara? Assim, uma experiência, né? Nesse sentido. Acho que foi uma coisa muito, muito marcante, assim, em relação a isso, né? Você tá super Me persegue. Deve ser interessante, né? Coisa complexa. E aí, então, você teve essa infância, né? Ligado à natureza, ligado a espaço natural. E, de repente, esse processo começa a se dar através desse momento que você disse que foi um divisor de águas aí na sua vida, né? Sim. E como que você encara a espiritualidade na sua vida hoje? Como que você vivencia? Como que é a sua prática, né? Eu acho que a espiritualidade é um elemento muito amplo, né? A espiritualidade é a experiência com Deus. Eu acho que essa experiência com Deus, ela acontece em todos os templos, né? Eu acho que quando você consegue atingir um nível de oração dentro da Igreja Católica, por exemplo, né? Dentro de um templo católico, em que você consegue, de certa forma, se conectar com esse sagrado, seja através do Pai Nosso, da Ave Maria, não importa, ou através dos Salmos da Bíblia, ou através do estudo. Isso acontece no templo de Umbanda, no templo de Candomblé. Mas, para mim, eu sou iniciado da ordem já há 22 anos. Eu fui iniciado no ano de 2001, na cidade de Mariporã. E hoje, para mim, na sua pergunta ficou muito enfático o hoje, a espiritualidade já foi muitas coisas para mim. Hoje ela é a minha vida no sentido de ser todas as coisas em que eu faço. Então, sendo professor, eu estou sendo iniciado da ordem. Sendo estudante de medicina veterinária, esse contato com a cura
afinal de contas, é isso, né? Você conseguir curar um ser que é só amor. Então, eu acredito que esses animais, eles têm um papel fundamental no ensinamento do que é Deus para nós, né? São seres muito puros, né? Eles são só amor. Então, a espiritualidade, para mim, ela é a minha vida, ela é o meu cotidiano. Então, é claro que eu também fico nervoso, eu também fico bravo, eu também xingo no trânsito, mas eu tenho como perspectiva viver a espiritualidade o tempo todo. Hoje, para mim, é isso. Hoje, ela toma conta da minha vida. É a minha vida. É algo que está enraizado no seu dia a dia, em todos os aspectos, né? Sim. Agora, é importante a gente, até a proposta do programa, né, do 1818, é justamente a gente mostrar também o quanto é fundamental o ecumenismo, as pessoas respeitarem Sim. a fé do outro, Sim. né? O quanto é importante a gente perceber que vivemos uma sociedade, principalmente a sociedade brasileira, que ela é extremamente miscigenada na sua essência, e o sincretismo aqui foi algo permitido, né, de certa forma. Então, a gente hoje vê muitas denúncias, inclusive, de ofensas à fé do outro, e isso é algo muito ruim, porque a fé é algo muito pessoal, muito importante, né, para cada um de nós. E eu vejo que a sua visão seria muito importante você passar para as pessoas que estão nos assistindo, né, o que seria essa importância do ecumenismo, não só no Brasil, mas no mundo como um todo, e o que significa esse ecumenismo do ponto de vista até histórico, né? Eu acho que seria legal você pontuar um pouco para nós sobre isso. Dentro da sua fala, a primeira imagem que me vem à mente é a própria cidade de Jerusalém. Jerusalém é hoje, historicamente, uma região de muitos conflitos, né? Não só pela questão Israel-Palestina, mas é uma área conflituosa. Mas se nós pegarmos a cidade de Jerusalém, ela é uma cidade muito pequena, e num espaço muito pequeno você tem templos das 3 principais religiões monoteístas do mundo. Você tem o templo judeu, né, os hebreus, você tem os templos cristãos, até a ideia de que Cristo ali foi crucificado e tal, e a grande parte da história do Cristo foi ali, e você tem o espaço onde Maomé foi elevado aos céus. Se Deus é um só, por que ele criou, no mesmo espaço geográfico, o principal templo dessas 3 maiores religiões do mundo? Pela perspectiva da fé, não é à toa. Talvez seja um grande recado à humanidade de dizer, olha, eu sou um só. Seja ele chamado Alá, seja Deus para os cristãos, ou Deus judeu. É um só. Então, se eu entendo que isso é verdade. E, claro, quando a gente fala sobre religião e a gente toca na verdade das pessoas. Mas como cientista social, eu sempre preciso me colocar na possibilidade do será que é? Porque se isso for verdade, Deus é um ser que está em tudo. E ele quis mostrar, olha, amigos, eu sou um só, os meus 3 templos estão aqui porque aqui é uma coisa só. Né? É claro que, historicamente, no século XV, nós temos a chegada dos portugueses aqui no Brasil, que trazem a religião católica e dizem que a religião católica é a verdade. E, obviamente, aquilo que era praticado pelos indígenas é o mal. Eu acho muito engraçado. Isso era uma fala do meu professor de história também. Deve ter sido muito engraçado os portugueses dizendo ao indígena que ele é o diabo. Porque a palavra diabo não é uma palavra indígena, é uma palavra que vem do latim. E que tem significado na Europa. Aqui não. Né? Então, será que Deus não está no índio também? Será que quando se fala em amor ao próximo, esse próximo não é o índio também, é o preto? É o indígena? Né? Então, eu acho que o exercício da espiritualidade faz a gente olhar para o outro
de uma forma sagrada. Dentro da ordem, Marcelo, que eu sou iniciado, eu posso passar o site da ordem? Pode ir. Então, o nome da ordem é Ordem Filosófica e Esotérica Discípulos da Luz. E o site é www.ofedl.com, ofedl.com, que é Ordem Filosófica Esotérica Discípulos da Luz.com. Ali tem os princípios, o que a gente pratica, o que a gente faz. Mas nós temos uma saudação que vem do sânscrito, que é Namastê. E a palavra Namastê significa o Deus que habita em mim. Então, a primeira compreensão é de que há uma porção de Deus em mim. Saúda o Deus que habita em você. Seja ele a cara que for. Mas essa porção que você considera divina dentro de você. Que pode ser qualquer coisa, né? Desde que isso seja a luz. Então, eu lhe saúdo. Então, a nossa saudação, ela é profundamente ecumênica. Quer dizer, não importa como você chama Deus, desde que você o tenha. Eu lhe saúdo porque essa parte em mim reconhece a tua. Esse é o significado dessa palavra, né? Namastê. Acho que foi até popularizado aí nas novelas, né, da Globo e tal. Teve uma coisa assim, mas é um significado muito profundo. Tiago, em todas essas falas você traz uma questão bem do estudo, da teoria, da leitura e tal. Uma vibe bilu, né? Do busca em conhecimento e tal. Mas você acha que, de fato, isso é essencial? Você buscar essa parte de conhecimento teórica para você poder exercer a prática? Eu acho que existe uma distância muito grande entre as duas coisas. Mas eu acho que o estudo também é um caminho de ascensão. Eu tenho experiências muito boas, talvez porque a inteligência também é Deus. Quando a gente fala de medicina, a medicina, ela é a inteligência de Deus agindo no homem. Que é a inteligência que faz eu entender que essa erva faz curar determinada doença. Esta é a manifestação de Deus. É possível que você tenha essa sensação de conexão quando você lê um bom livro. Não necessariamente apenas um livro sagrado. Mas o livro sagrado, ele traz essa conotação, ele serve para isso. Eles são palavras de Deus, da espiritualidade, né? Ou pelo menos como Deus conseguiu traduzir-se para o homem, né? O cristianismo é uma religião espetacular, né? Porque o cristianismo, ele é o infinito, que é Deus, se tornando finito. Ele se torna homem para chegar até nós, né? Isso é uma compreensão muito profunda, né? E é bíblico, não? Quer dizer, Deus se fez homem, se fez carne, né? Então é muito profundo isso, né? Eu acho que o conhecimento, ele é um caminho de ascensão, sempre. Mas a prática, eu acho que aí são outros... Olha, eu te ensino como é. É igual você ir ao médico e não tomar o remédio, né? Agora, dentro da perspectiva teórica, você indicaria para o pessoal que está aqui assistindo o 1818, né? A gente sabe que pode ser pessoas de qualquer lugar, né? Hoje a internet tá levando a nossa palavra, a nossa mesa aqui, né? O nosso visual para todos os lugares. Que livro você indicaria, que você acha interessante as pessoas lerem para entender um pouco o que você está falando? Tá. Eu vou tentar, num livro, juntar duas coisas que eu sou apaixonado, que é a história e o estudo da espiritualidade. Existe um historiador, você conhece ele, chamado Charles Le Goff, né? Medievalista. E ele escreve um livro chamado São Francisco de Assis. O Jacques Le Goff, esse livro ele vai contar qual é o objetivo, né, da figura de São Francisco de Assis no aspecto histórico, mas há ali dentro muita espiritualidade. Então eu acho que é um estudo muito sério sobre São Francisco de Assis, que é uma figura espetacular da história da humanidade, né? São Francisco é um símbolo, talvez até do que eu queria buscar quando eu era muito jovem, né? Que de tem a ver romper com essa conexão da natureza. Com a natureza, com os animais, o rompimento, né, da figura do pai, que era um cara muito rico, né? E tem aquela cena clássica que ele se despe na praça, né, em Assis, das roupas, e cobrem ele com o manto religioso, né, do bispo, acho que estava lá na época. É uma cena muito bonita que representa bastante essa questão. Acho que tem muito a ver com isso. Então, Jacques Le Goff, São Francisco de Assis.
Legal. Agora, uma questão que eu acho que é legal a gente falar aqui, né? Natureza, então, vamos lá. Vamos pensar um pouco. Natureza, fé e espiritualidade. Conecta. Eu acho que muitas pessoas conseguem encontrar Deus em diferentes lugares. Eu encontro Deus na natureza. Encontro Deus no vento, na terra, no sol, na lua, na água. Porque são todos possibilitadores da vida. Se eles possibilitam a vida, eles são parte do Criador. Então, Deus está ali para mim. Né? Há um filme interessantíssimo que se chama Estigmata, que fala sobre o Evangelho de Tomé, né? Que é o Evangelho apócrifo, de encontrar Deus em todos os lugares. Levante uma pedra e você me encontrará. Né? Então, Deus para mim está nesses lugares, está na natureza. E é claro que existe um ramo, né, de estudo sobre isso que a gente chama universalmente, até na antropologia, de xamanismo. O xamanismo, ele é talvez a forma de religiosidade mais antiga da humanidade. Tem aquele autor Mircea Eliade, que é um ótimo autor, eu acho que falando de livros, né, que você fala para falar um livro, para mim é muito difícil. Mas os livros do Mircea Eliade, falando sobre espiritualidade, falando sobre essas experiências, né, do xamanismo no mundo inteiro, é um livro muito interessante. E o xamanismo é a forma mais, sei lá, eu acho que mais visceral de entender Deus na natureza. A criação está ali, né? Então, acho que isso é grandioso. Acho que tem a ver com isso. Você acha que hoje o xamanismo está sendo, tipo, distorcido que ele é, ou ele está sendo usado de uma forma mais comercial? É difícil te responder isso, porque existem muitas interpretações. Existem hoje um crescente de cultos indígenas urbanos. A gente pode entender que isso tem uma relação com a solidão das pessoas nas cidades, né? E uma necessidade de retomar o grupo, a tribo, né? Da sua forma mais radical. Radical que eu digo é na sua raiz. E aí prestam culto a isso também. Então, o xamanismo ele vem sendo utilizado. Existe dentro da história do Brasil, dentro do ciclo da borracha, quando se descobre a borracha, a questão da borracha no século XIX, século XX, para a Revolução Industrial, a Amazônia ela foi usada para extração de látex, né? E esses seringueiros eles tiveram contato com os indígenas da região da Amazônia peruana, que faziam uso dessa substância que hoje vem se popularizando, chamada ayahuasca. Hoje aqui no Brasil tem dois grupos, né? O Santo Daime e a União do Vegetal, o DV, né? Que são oficiais, né? Que fazem de formas diferentes, mas realizam esse culto, né? E aí é uma discussão se aquilo ali é droga, se não é, não cabe a mim, né? Em alguns países há proibição, né, de entrada disso, né? Dentro da estrutura da qual eu pratico, não há o uso de nenhuma substância dessas, né? Que até a ideia de se chamar de alucinógeno é um termo que eles não concordam. Eles chamam de enteógenos, que foi criado por um antropólogo também, né? Esse enteógeno significa dentro, teo. É a ação de Deus dentro de mim que se manifesta. E assim, dentro disso, é uma comercialização, como tudo que acontece na cidade, né? Como tudo que está no espaço urbano, o capital se apropria e esses rituais eles são vendidos. Eu, particularmente, não concordo com essa venda, né? Eu acho que isso são forças da natureza que precisam ser muito respeitadas e não deveria entrar na esfera do capital, né? Na minha visão, né? Isso é como eu enxergo, né? Sim, sim. Agora, seguindo essa mesma lógica, né? Eu creio que muita gente que está nos assistindo aqui no 1818 tem dúvidas do que é, de fato, o conceito de xamanismo. Eu acho que seria legal trazer isso para que as pessoas também se conscientizem, né, do que é.
Porque há muito engano, eu vejo muito engano em relação a essa definição. Sim. Né? Então, eu acho que é legal conceituar um pouco o que é. Legal. Né? E, claro, se você vivencia isso, né? Porque, afinal de contas, a gente está falando também das suas experiências, Sim. né? A palavra xamã vem do Tung, na Sibéria, que significa, dentre outras traduções, significa aquele que enxerga no escuro. A gente pode ter muitas interpretações em relação a isso, né? O uso da natureza para se autocurar, para curar os outros, para trazer uma vida mais saudável, para trazer tranquilidade. O xamã, aqui no Brasil, o pajé, é o normatizador, não no sentido de regras, né? Não. duras. Né? Ele é aquele que aconselha, né? O xamã é aquele que tem contato com o mundo dos espíritos e que volta para a tribo para trazer tranquilidade, para trazer paz, para trazer cura de alguma enfermidade, de algum problema social que a tribo esteja passando, para evitar a guerra, sei lá. Isso é, né? Que é a função de qualquer sacerdote em qualquer religião. Um conselheiro, um sábio. Eu tô com algum problema. Cara, eu vou falar com o padre, o pastor, aquele que me orienta, né? Não há nenhum mistério nisso. A humanidade sempre fez isso, né? Mas quando a gente pega esse conceito, aquele que enxerga no escuro, e a gente transforma a ideia do que é escuro é o que é dentro de nós, e o xamã é aquele que enxerga, e se ele enxerga, ele pode mudar. O xamã é aquele que se integra com a natureza, no final das contas, para se integrar a ele mesmo. Para ter contato com aquilo que ele chama de Deus, que está em todos os lugares. E a partir disso, ele se torna uma pessoa melhor. Não há outra razão. Se é a sua visão e a opção é tomar o chá, bom, mas cumprimente a pessoa que te serve o café. Cumprimente a pessoa que abre a porta no seu prédio, né? Há uma discussão, como você falou para mim, do xamanismo hoje. As pessoas falam muito de proteção à questão indígena, né? Mas os Yanomamis estão passando fome e não há nenhuma manifestação contrária a isso. Porque esta é a realidade. Hoje tem indígena morrendo na Amazônia. Nós tivemos aí um exemplo, né? Do Dom Phillips, né? E tem um documentário maravilhoso, né? No Globoplay, fez propaganda. Maravilhoso, falando sobre essa questão. Esses conflitos indígenas, eles acontecem desde 1500 aqui no Brasil, não é? Por terra. Então, o xamanismo, ele é um dos caminhos para se chegar até Deus. Existem vários. Existe o candomblé, existe o xamanismo. Existem os evangélicos, não há nada de errado nisso. Mas a pergunta que eu faço é, e aí? Você ouviu a palavra, você leu, você entendeu, você ingeriu esse chá, você disse que viu Deus, tá? Mas você se tornou um ser humano melhor? Seu caminho é a cabala, legal. O seu caminho é, não sei, é o islamismo, mas você é melhor como pessoa? Você consegue enxergar o escuro que existe dentro de você e mudar? É um propósito, né? Marcelo. Quer dizer, qual que é o propósito disso tudo, né? Sim, cara. Pra quê, né? Qual o objetivo, né? Sim. O que lá no teu íntimo você pede, né? Exato. Sim, o que você pede. E é humano a inveja, a raiva, a ignorância. São coisas que podem ser mudadas, né? Essas coisas podem ser mudadas. A força para conseguir isso, eu acho que é uma força que vem do espírito. Sim. Né? E aí eu bato muito nessa tecla. É necessário que a gente mude isso, né? Acho que é isso. Agora, eu vivencio, sim, esses rituais xamânicos, né? Dentro da estrutura que eu pratico e eu vivencio, é uma estrutura ecumênica e que entende o xamanismo como uma escola iniciática, um caminho também de ascensão até Deus, né? E da mesma forma que há o estudo sobre a cabala, sobre a estrutura de anjos da própria Igreja Católica, são caminhos para chegar até ele, né? Então, há rituais que são muito sagrados, e quando eu falo ritual, a palavra talvez muito pesada, mas rito, o que a gente está fazendo aqui também é um rito, né? É um acontecimento, é um fato, é uma materialização, né? Dessa prática na minha vida. Então, isso para mim é cotidiano, né? Dentro da linguagem, não acreditamos
não praticamos essa questão do consumo de qualquer enteógeno, seja assim como chamar. Nós acreditamos em uma fé racional. Então, é a partir da minha racionalidade, como é que eu posso mudar o que eu sou, essa escuridão, as sombras, e conseguir pôr luz sobre isso. Esse é o objetivo principal. Entendi. Bom, pessoal, vocês estão no 1818. Como vocês estão vendo, é um programa que traz sempre convidados com suas histórias. O nosso objetivo é levar até você uma perspectiva de reflexão, de pensamento. E eu vou aproveitar, é claro, e pedir para você se inscrever no nosso canal, você compartilhar esse programa, é muito importante o seu apoio. E sem dúvida nenhuma que você clique aí no sininho para receber as atualizações, deixe os seus comentários para a gente poder dialogar aqui no canal. E mais uma vez, 1818, Diálogos que Impactam. Nós contamos com você. Bem, Thiago, diante de tudo isso que você está falando, né, desde lá da sua infância, passa aí pelas questões da natureza, sua família, a tua formação acadêmica, tudo isso meio que foi se misturando, tudo isso foi virando uma coisa só. Uma coisa só. Na verdade, desde da sua profissão, daquilo que você busca enquanto conhecimento. E hoje a gente vê uma humanidade, enquanto civilização, vivendo lá várias crises, Sim. né? E sempre tivemos crises, sempre Sempre. tivemos momentos difíceis. Isso não é uma novidade do nosso tempo, Não. né? De hoje. Mas como que você analisa, por exemplo, as pessoas falam muito, as pessoas precisam se apegar mais em Deus, né? Eu acho isso um pouco complicado também, porque e o direito da pessoa ser ateu, né? Sim. Não significa que isso vai determinar se ela é abençoada, iluminada, ou se ela vai ser protegida. Eu acho que todos nós, de alguma forma, somos protegidos e, ao mesmo tempo, existe também um aparato social aí que independe disso, né? A gente está submetido a tudo, dentro de casa, fora de casa, meio que não tem lugar seguro mais, né? Às vezes você escuta, falta de Deus, né? E aí, por isso que aconteceu aquilo na vida de uma pessoa. Eu acho até isso um pouco cruel, né? Sim. Quer dizer, como assim? A pessoa passa por uma situação catastrófica ou triste, seja o que for, falta de Deus, quer dizer, é uma coisa um pouco pesada, né? Mas, ao mesmo tempo, eu acho que essa relação, aí é outra coisa, nossa, enquanto ser humano, com o sagrado, e esse sagrado pode ser, como a gente já conversou aqui, e você disse na sua fala sobre xamanismo e a sua caminhada, pode ser a natureza, o espaço natural, pode ser esse espaço aqui, pode ser a sua relação dentro de uma floresta, a sua relação dentro de uma conversa com uma pessoa, Sim, que dali sim. você constrói uma série de conexões. Então, isso é sagrado também, né? Eu acho que não é necessariamente estar dentro de um templo que determina o sagrado. Como que você vê isso? Eu acho também, eu vejo dessa forma, Marcelo. Uma coisa que chamou muita atenção na sua fala, e quando você falou, me abriu... Eu vou ficar falando nomes de livros aqui também, Marcelo, acho que... eu vou legal, lembrando. porque daí vai trazendo indicações, né, pro pessoal que nos assiste, Legal. nos acompanha, né? Tem um livro, acho que o livro que mais me impactou, você falou dessa coisa do cara ser ateu, né? Cara, eu não tô conseguindo me lembrar o nome do... É uma conversa entre um cardeal de Roma, né, do Vaticano, e o Umberto Eco, que é historiador, ele é escritor, e ele é ateu. O livro se chama O que crê, os que não creem. O que crê, os que não creem. E é um livro curto, e é uma troca de cartas entre os dois. E eles se propuseram a dizer, olha... Este José Maria, não lembro o nome dele exato, do cardeal. Eu vou te dizer por que eu acredito em Deus. E o Humberto Eco respondia, eu vou te dizer por que eu não acredito. E é uma troca de cartas absurda, porque o Humberto Eco é um baita de intelectual e esse cara do Vaticano também é uma coisa absurda. Já morreu esse cara, né? Ambos, né? Ambos já morreram. E aí, infelizmente.
E aí eles chegam à conclusão de que, na verdade, o ateu e o religioso, eles lutam pela mesma coisa, né? Porque o ateu, talvez, ele vai lutar muito mais pela humanidade, porque ele não tem mais outra esfera a crer. Então, a luta dele é por ele enquanto sociedade. E talvez seja muito melhor do que aquele que se diz islâmico, ou judeu, ou cristão, e que sai da igreja e ele sai falando mal do irmão que veio mal vestido. Então, quem serve mais? Quem é mais importante dentro dessa lógica, né? Para a humanidade, né? Será que Deus, de fato, irá julgá-lo, né? Agora, então eu acho que o cara pode ser perfeitamente ateu, né? Eu já conheci um bocado por aí que se diz ateu, mas um ateu de verdade eu nunca vi. Eu nunca não consegui. Eu acho que quando o bicho pega, quando as coisas apertam, eu acho que ele vai se... Deus tem que estar ali por perto de alguma forma, né? Eu também vejo essa questão de que, não, eu preciso encontrar Deus, isso vai me tornar melhor. A religião também matou muita gente, né? Então, isso acho que não bate muito assim, não. Quem matou mais, né? As religiões ou os sistemas políticos. Ambos mataram, né? Países ateus mataram, como a China, né? Os sistemas políticos ateus, Revolução Cultural, né? Assim como nas cruzadas também muita gente morreu, né? Então, matar não tem a ver com Deus, né? Tem uma história, são dois rabinos conversando e eles começam, um rabino olha para o outro e fala assim, será que Deus existe? Aí eles começam a discutir, eles passam a noite inteira discutindo se Deus existe e lá pelas 4 da manhã eles falam assim, cara, a gente chegou à conclusão de que Deus não existe. Não tem Deus. Beleza. Aí não foram dormir, às 6 da manhã ele acordou, olhou pro lado, da cama do lado, não tinha ninguém. Quando ele foi ver, o outro rabino estava acendendo as velas, pondo os incensos, né, na sinagoga. Ele falou, cara, a gente não discutiu a noite inteira ontem, você falou que Deus não existe, o que você está fazendo? Pô, a gente discutiu, mas o que Deus tem a ver com isso? Deus não tem nada a ver com isso, é nosso. Isso é uma discussão nossa. Deus é. Deus é. Não existe assim, não, Deus existe, não existe. Deus é. É interessante essa reflexão, né? Ponto, né? Isso não cabe a ele, né? Ele não tá na pauta. Ele não, exatamente, ele não tá na pauta. Vocês decidiram. Eu continuo aqui no mesmo lugar que eu tô. Deus está no mesmo lugar. Quem muda são os homens, as pessoas, né? Acho que tem muito a ver com isso. Agora, em suma, diante de várias experiências que você teve, você narra alguma paranormal, alguma coisa que você julga que seja nesse sentido, que vale a pena você trazer aqui como curiosidade também? Caramba, Marcelo, ó... Eu tinha certeza que você ia me fazer essa pergunta. E eu já escutei outros videocasts, né? E as pessoas, elas se deparam com perguntas assim, né? E o que te impacta? E eu sempre fico na perspectiva de que a pessoa que está me escutando, que está ouvindo a gente, ela tende a colocar essas falas em dúvida. O cara tá escutando lá e fala, pô, será? Acho que o Thiago tá contando isso porque o objetivo aqui do programa... E não, eu não consigo lembrar assim... não preciso falar isso para provar nada, né? Para provar a minha fé ou algo assim. Mas eu já vi fenômenos acontecerem, materializações, exorcismos. Eu já vi o vento ventar onde não podia, onde não tinha vento. Eu já vi a chama de uma vela tomar uma proporção absurda. Só que todas essas experiências que eu tive, não apenas físicas, elas sempre vieram acompanhadas de sensações e percepções muito diferentes. A pessoa que está em casa, talvez eu pensaria dessa forma, né? Mas, Thiago, você está falando de fé e sensibilidade, sentir. Porque o sentir é do corpo, é hormonal. É uma sinapse que faz você sentir amor, ódio, raiva,
medo. Então, na verdade, é químico. Então, pode ser. Mas e se essas sinapses químicas e o funcionamento da célula também for Deus? Então, essas experiências, elas, para mim, elas são, de certa forma, também provas de fé. Né? De ver uma pessoa ter uma força absurda de derrubar 5 ou 6 pessoas por causa de uma possessão, né? Então, uma pessoa falar uma língua que ela nunca teve contato na vida, escrever japonês, sendo que não há nenhum contato em relação a isso. É uma experiência de um aparelho de som, aqueles antigos, sabe? Que tinha um visor. Sim. Esse aparelho de som ligar do nada na casa da mãe de uma pessoa. Esse aparelho de som liga e ele começa sozinho a aparecer dizeres no visorzinho, né? Que tinha fita lá, tape A, tape B. E aquilo tem um significado, aquilo se repetir e essa pessoa começar a anotar e aquilo tinha um significado, uma mensagem em relação a determinada questão. Como é que isso acontece? Quer dizer, essa experiência lá da trilha, quer dizer, aquilo ali não tem como dizer assim, não, porque eu me questionei. Eu falei, não, eu não vi isso, não é possível. Como que não vi? Uma luz que some, um balão, como que é um balão? Não, é fogos, como que é fogos? Aquilo, cada um vai para um lugar, não tem som. Quer dizer, não tem como dizer, não, tem como, eu sonhei. Não, as pessoas estavam lá, viram também, estavam ali, né? Então, como é que esse vento acontece? Como é que essa chuva aqui, nesse instante, finalização de um processo, uma chuva? Quer dizer, de um dos livros chamado Dogma e Ritual da Alta Magia, de um autor do século XIX chamado Eliphas Levi, ele fala sobre um procedimento. E no final ele escreve uma frase curta, ele fala assim, eu deixo vocês com o riso fácil de quem não crê. Quer dizer, eu não preciso provar para você que é verdade. Mas eu descrevi o que aconteceu. E foi assim. De visualização de elementos em espelho, né? De contar coisas. Também fui estudar essa coisa da paranormalidade para saber se é possível eu mover essa xícara, esse copo. É possível, mas há situações que isso não tem condição de acontecer. Né? São provas físicas no sentido dessa fé, entendeu? Então, acho que são algumas experiências que assim, me levam a acreditar muito. Mas você tocou um assunto que eu acho que é legal, que é assim, para quem tá assistindo, não é julgar. Acho que, como você falar, às vezes a gente vê, será que é verdade, será que não é? Eu não tenho por que não acreditar no que você está falando, Sim. porque essa é a sua verdade. Quer dizer, eu não vou colocar em dúvida isso, porque não cabe a mim. Sim. Né? Eu acho que você vir aqui, contar a sua história, as suas experiências, dividir com muita gente e achar muitas convergências. Né? Claro, pode ser um ou outro que coloque alguns questionamentos aí, mas isso também é parte de um processo de crescimento, né? Eu sempre digo isso, onde há contradição, há crescimento. Sim. E é importante a gente entender isso. Sim. Agora, que essas experiências, eu acho que quase todo mundo já viveu em alguma proporção, a gente sabe que isso acontece, né? Isso é possível, né? Então, eu acho que é uma questão que vai chegar muito aqui no programa, muitas histórias assim, muitas experiências assim. E dentre elas, tem alguma que mais te marcou? Tem. Nós estávamos num retiro da ordem, em uma noite especialmente tensa. E esse retiro ele ficava no alto de uma montanha. Retiro que eu digo é quando os iniciados eles se retiram, de fato, né? A ideia é tentar fazer com que essas pessoas elas saiam ali daquele convívio da sociedade que eles estão, um sítio, um lugar um pouco mais afastado, para que tenham, a partir do silêncio, um contato maior, né, com essa espiritualidade, com essa experiência com Deus, né? E a gente estava ali, meu mestre estava, o mestre dele também, e
a gente estava na parte de fora, havia uma situação muito tensa em relação a uma... Acho que eu não vou poder falar, mas assim, era uma situação bem tensa. De combate a uma estrutura e uma questão, né? Que estava contrária a nós. E lá pelas tantas da madrugada, começou a se formar na montanha que estava à frente. A gente começou a ver tochas, pessoas com tochas. E essas pessoas, não sei se eram pessoas ou se eram tochas de fato, mas era fogo, via fogo. Era um descampado, acho que era uma plantação de eucalipto que havia sido cortada, e essas pessoas com essas tochas, eles formavam símbolos nessa montanha da frente. E esses símbolos, eles iam mudando conforme o tempo ia passando. E não eram símbolos agradáveis. Isso foi uma coisa muito impactante. E aí, mete medo, né? Não, é muito medo. As janelas do sítio começaram a abrir, bater. E elas batiam com força do vento. E aí você fala, não, mas é porque estava ventando, estava no alto da montanha. Fecha. Fechava. Aquelas trincos que você vira, aquelas portas de vidro, né? Abria de novo. Até que foi feita uma questão ali, de cunho espiritual, na porta. E as portas não abriram mais. Então, são coisas muito, né, muito profundas de se ver. Eu era muito jovem quando estava passando por isso, né? Quando vi essas questões. Mas é uma coisa muito edificante, né? Assim, no sentido de reflexão. Acho que esse meu desejo, cara, de transcender tinha a ver com isso, né? Muito E o jovem. que é esse transcender? Eu acho que transcender significa sair da limitação que eu sou. Eu acho que transcender significa sair da forma que me foi dada. É igual essa água, né? A única forma da água sair desse copo é a água transbordar. É a única forma da água sair desse copo. Ela se transbordar de si mesma. Isso é transcender. Transcender o copo. Porque eu não sou mais dessa forma. Você me perguntar o desejo que é isso, não sei. Eu era muito jovem, eu tinha, por exemplo, muita curiosidade em relação a drogas. Mas muita. Eu nunca usei nada, cara. Bebida alcoólica. Mas uma curiosidade muito absurda com uma criança de 12 anos em relação a isso. E, em especial, impactante em relação a essa coisa do Carlos Castanheda. Porque existe todo um mito. Se o cara era mesmo. Cara, pra mim não importa. Mas o Paulo Coelho não é um baita escritor. Cara, pra mim... Eu acho que ele é um cara extremamente importante. Né? Ele teve um papel, né? Um papel importante pra caramba. Acho que até de acender muitas luzes na época que ele tava. De um país quase 100% católico, né? E eu acho que essa coisa da droga... E conversando uma vez com um amigo também, iniciado da ordem, ele falou, cara, você já parou pra pensar que muitos desses que estão hoje na Cracolândia buscam essa mesma transcendência espiritual e encontraram um caminho que é as drogas. A ordem me encontrou muito cedo. Mas talvez eu poderia estar ali. Porque o xamanismo, ele também é um elemento que trabalha num limite em relação a essa realidade, a essa não realidade, ao mundo real, não real. Isso tem a ver com isso. Tem a ver com isso. Me vem na cabeça agora uma outra experiência no Peru. Na cidade de Machu Picchu. Eu sou a favor de que todas as pessoas em vida visitem Machu Picchu. Ali eu confesso... Você conhece? Ali eu confesso que de todas as áreas arqueológicas que eu já trabalhei e visitei, realmente ali é diferente. Eu atribuo duas, né? Para mim é a cidade de Palenque, que fica na região de Chiapas, no México, e Machu Picchu aqui no Peru. Acho que são as duas cidades que, para mim, não é possível aquilo. Não é possível, assim, não é possível. Mexe profundamente. E Machu Picchu, né? Então, narra a tua experiência aí. Eu fui para Machu Picchu num momento muito complexo da minha vida, né? No momento de tomada de decisões, né? E precisava mudar uma série de coisas na minha vida, né? Separação, uma série de questões relacionadas a isso. Relacionadas à minha felicidade, à minha realização.
E essa viagem, ela surgiu. Foi uma coisa meio maluca. Um amigo fez um aporte para que um grupo fosse. Foi uma coisa meio maluca. Aquela coisa aconteceu. E visitamos várias cidades. E nessa viagem que nós fizemos em grupo também, eu estava com alguns iniciados da ordem, e dentre eles meu mestre também. E um momento muito... Cara, é turismo também, muito legal, né? Vamos comer bem, porque ali se come bem pra caramba. Eu acho que a comida do Peru é maravilhosa, ceviche é uma coisa linda aquilo ali, né? Cerveja, comida, enfim. E a gente tava ali e um dos dias a gente falou, pô, tava em Cusco, pega um trem maravilhoso, você conhece, pra gente chegar até Machu Picchu. O Vistadome. O Vistadome, cara, aquilo ali. Eu comecei a chorar ali, estranho, chorando, emocionado. Eu falei, pô, essa história... Eu tô aqui, que legal, minha profissão conseguiu me trazer até aqui, consegui pagar isso aqui e tal, né? E quando eu entrei em Machu Picchu e fui numa perspectiva assim, pô, legal, é um sítio arqueológico importante pra caramba, é uma visita do mundo, mas muito numa perspectiva que aquilo ali era... Cara, eu entrei em Machu Picchu e as minhas pernas começaram a tremer. E assim, cara, eu sou bastante racional. E assim, falei, meu, e eu com muita vergonha das pessoas ali, porque eu comecei a chorar, uma cara horrível. Eu não entendia por que eu tava chorando, tremendo. E eu tinha a minha sensação de que eu já estive ali. E se eu me concentrasse, eu conseguia ver aquelas casas cobertas, as pessoas andando, e eu tava ali no meio, cara. Essa foi a minha percepção. E ali eu tomei uma série de decisões pra minha vida. Inclusive de iniciar o curso de veterinária. Porque pra mim eu era historiador e acabou. Pô, não tem nada a ver, acabou isso aí, cara. Tô com quase 40 anos, eu vou começar uma faculdade agora, cheio de criança na faculdade, molecada. E ali eu falei, não, é agora, eu vou voltar pro Brasil, eu vou tomar essa minha decisão que eu tinha que tomar, e tomei. E comecei a faculdade de veterinária. E fiz a tatuagem da chacana. Não sei se dá pra ver aí. Esse símbolo, pra mim, ele é muito importante. Aqui, né? É isso. Essa chacana que tá aí no seu... Ela tem vários significados, né? Explica a chacana pro pessoal, acho que é legal. A chacana, tem um círculo no meio, para os incas, é a representação de Cusco, ou o sol, é o umbigo do mundo. O umbigo do mundo é porque o umbigo é a parte central do nosso corpo, né? Então, o umbigo do mundo é o meio do mundo. É o centro do mundo onde todas as coisas rodeiam, né? E os incas, eles são chamados, a gente fala inca, mas a gente sabe que inca era só o imperador, que é filho do sol, em Quechua. Mas os incas, esse povo, eles se chamavam Tahuantinsuyo, que significa o povo das quatro direções. Das 4 direções. Né? Eu tô falando aqui com uma sumidade de América Latina. Não, mas manda aí. Por favor, me corrija, né? Não, Marcelo foi meu professor na faculdade também, então é um longo caminho. Então eu tô com o professor aqui, então. E dá uma certa insegurança. Então, se eu corrigir, professor, por favor. E aí, são três degraus para cada direção que você... Essa é uma das interpretações. Tem várias, né? Representações de solstícios, equinócios, sol. E existem 3 seres que representam as 3 esferas da realidade inca. O Condor. O Condor é um pássaro que mais voa mais alto na América, né? Na América Latina. Então tem a águia na América do Norte, aqui nós temos o Condor, que é um bicho feio demais, parece um urubuzão. Ele é lindo voando, né? A envergadura é absurda. Maravilhoso. Ele no céu é uma coisa espetacular. Nós vimos lá Condor. O Puma, que é a representação do mundo do meio, do mundo, né? Do mundo onde nós estamos. E a serpente, que é a representação da terra, né? Ela rasteja os seres que estão na terra, ou debaixo dela. E a minha ideia, e ela é o que representa para mim, eu sou o centro da minha própria vida, ou o sol, ou o umbigo da minha própria vida. E para qualquer direção, seja uma das 4 que eu caminhe, seja para cima ou seja para baixo, eu sempre vou alcançar o mundo do Condor, que é um mundo de Deus, daquele que voa e enxerga as coisas do alto. Hermegistos, né? Que é aquilo que está em cima e aquilo que está embaixo. Como está embaixo. Isso é um princípio hermético, né? Hermetismo puro. É. Legal. Agora, dentro dessa perspectiva toda, né? Eu acho legal sempre fazer uma pergunta que todo mundo que vem aqui, de certa forma, responde, que é a relação... Tem até uma ampulheta aqui no meio.
E isso tudo tem uma relação muito profunda com o tempo, né? E isso é parte muito grande dos meus estudos, que é o entendimento do tempo, a compreensão do tempo. E eu acho muito legal as pessoas que vêm até aqui falar a sua opinião, né? A conexão entre tempo e Deus. Se é que você percebe essa conexão ou de fato ela existe. Aham. Queria que você falasse um pouco sobre isso. Ontem à noite eu fui a nós chamamos de encontro, né? Um ritual da ordem, no período da noite. E no período que a gente está aqui, a gente está num período de lua crescente. E há uma proximidade de Vênus em relação à lua. Enquanto a gente estava no caminho, eu olhei para a lua e eu fiquei pensando o quão ela é testemunha. Eu sei que ela não é uma pessoa, mas de toda a história da humanidade. Quantas coisas já se passaram, quantas pessoas já olharam para aquilo ali, para aquele astro, né, para aquelas, né? E como é testemunha de todas as coisas. E ela vê o tempo passar. E o tempo é o grande senhor de todas as coisas. Ele é compassivo. O tempo, para mim, o tempo é o próprio Deus. Meu mestre fala sempre uma frase, ele diz: o tempo, ele mostra, o tempo, ele te mostra o que é as coisas. E, de fato, quantas coisas acho que acontecem nas nossas vidas que você vai entender tempo depois. Ou seja, aquilo que é chamado de um livramento, ou você tinha que passar por aquilo, porque, afinal de contas, você saiu dali e chegou aqui. O tempo, ele é paciente, ele é passivo, ele observa, ele olha. Eu acho que é muito como Deus olha a humanidade. Eu acho que eu acho que o tempo é o próprio Deus. Faz sentido, muito sentido, né? Isso aí dá até para a gente aprofundar bastante em outras questões. Dentro de tudo que a gente discutiu aqui, né? A gente está falando aqui, mais uma vez, no programa 1818. Eu acho que é importante frisar isso. Qual é o nosso grande objetivo, né? Que é levar para as pessoas uma palavra que possa inspirar as pessoas e a compreensão, acho que da importância do ecumenismo, do universalismo, do respeito ao próximo, em todas as esferas humanas, né? Então, acho que tudo isso faz parte desse projeto, que é, como eu digo, uma parte desse projeto, que é o 1818, porque ele é mais amplo, né? Ele vai, desse podcast, vai desaguar outros projetos que já estão em andamento. Isso aqui é uma parte dele, né? Mas o grande objetivo é levar para as pessoas esse momento, essa hora de reflexão, né? Para que as pessoas parem para escutar outras histórias. E partindo talvez dessas histórias, mudanças, momento de inspiração, momento de transformação, né? E, e hoje é perceptível que a sua vida toda vem sendo pautada por aspectos espirituais, Sim. né? Como que é viver isso de forma consciente? É extremamente difícil. Por quê? Porque o tempo todo eu me deparo com um espelho. Quando eu penso do outro, eu olho para mim. Uma vida espiritual é uma vida que te exige muita muita vontade de renascer todo dia, cara. Porque todos os momentos que eu demonstro qualquer coisa negativa e eu vejo o outro, eu me vejo ali também. Então, ser um sacerdote ou algo assim, ou alguém que pauta a tua vida no mundo espiritual é ter um espelho. Não sendo julgado por Deus, a espiritualidade não me julga, mas olhando pra mim e falando, cara, você tá falando do outro, mas tu tem isso aí, né? Você tem isso aí também, cara. Então existe uma perspectiva de autocrítica. O tempo todo. E de autocrítica no sentido não para se autodestruir, Para construir. para construir. Há um iniciado da ordem que diz que uma espada não pode ser forjada
com flores. Não é espada para matar, né? Porque a espada, ela é o símbolo do rei metafórico, né? Ela é reta. Um caminho reto. Não dá para ser forjado com flores apenas, né? Porque quando você forja uma espada, você forja a espada com marretadas. De vez em quando o cara coloca lá na água, que é o bálsamo, mas ele volta aí pro fogo. E eu acho que nós nos forjamos enquanto ser humano, né? Acho que os gregos já falavam isso, a própria filosofia. E é exatamente o que a gente faz. Então, juntando a filosofia com a religião, para mim é uma coisa só. Né? Elas se completam. Elas se completam. Então, a ciência é a inteligência de Deus manifesta no homem. É bem por aí mesmo. Bem, você está no 1818, programa esse que tem o objetivo de trazer diálogos que venham impactar a sua vida. E para finalizar, né, a gente sempre pergunta uma mensagem, né? Uma coisa que seria legal você falar para quem está aqui nos ouvindo, nos assistindo. Então, gostaria muito que você olhasse direto para as pessoas que estão agora aqui nos vendo e deixasse essa mensagem, né, para essas pessoas. Tá. Eu me deparo no meu dia a dia com pessoas muito, muito tristes e pessoas cada vez mais jovens. O mundo, ele não é só isso que a gente vê. O mundo, ele é mais do que isso. Existe uma forma de enxergar o mundo que torna a vida mais leve. Eu sei que talvez eu possa parecer incoerente quando eu falo do espelho, mas quando eu olho para o espelho, eu não olho para o outro. E aí eu me construo. E isso me traz esperança, porque eu tenho o direito de renascer a partir da visão do espelho. E, há muito tempo atrás, um grande amigo me falou: você já olhou no espelho de forma muito verdadeira? Se fecha no banheiro e olha no fundo do teu olho, mas de verdade, sem máscaras. Pode ser que você veja coisas ruins, mas há coisas espetaculares também, cara. Então, o meu autoconhecimento me trouxe coisas terríveis dentro de mim, mas coisas que são muito grandiosas e que eu posso dar para as pessoas. Legal. Bom, Thiago, muito obrigado, né, pela sua presença, por ter dividido a sua história conosco. Você quer deixar suas redes sociais, algum contato? Porque às vezes alguém que está assistindo depois deseja conversar com você, trocar alguma ideia, conhecer melhor o teu caminho aí. Tá. O que você está livre agora, você pode deixar aquilo que você quiser aqui como contato. Tá, eu vou deixar então o meu Instagram, tá? Que é Thiago com H, Abramson. Abramson é com M de Maria no meio e N no final. Thiago Abramson, @Thiago Abramson. Vocês me encontram. Então, @Thiago Abramson, isso. Tá, e aí você tá lá no Instagram. Tô lá no Instagram, meio historiador, meio veterinário, mas vocês me encontram. E aí você, se quiser falar com você lá no direct, não tem problema. Não tem problema. Fazer perguntas, até para entender talvez qual foi o seu caminho, né? Como que você se identificou aí dentro da sua questão espiritual. Legal. Muito obrigado, mais uma vez, por você ter aceitado o convite, né, de estar aqui. Foi muito bom o programa. E, é claro, teremos próxima. E eu quero também dizer a você que eu estou vestindo a marca Explore Clube. Eu indico profundamente essa marca pelo conceito que eles agregam. É uma marca totalmente voltada para aventura, para exploração e com muito respeito sempre à natureza, porque é feito por pessoas que estão envolvidas com isso. Então, eu, claro, indico a você, tá aí o boné, que você pode ver, né? Muito bonito, a camiseta e, claro, também este agasalho que compõe. Mas entra no site, você vai ver vários produtos que você vai amar. Bem, é isso. Legal. Tá bom? Eu agradeço. Bom, para você que está aqui nos acompanhando, eu quero profundamente agradecer, né, o seu apoio. Quero pedir para você compartilhar esse programa com a sua rede de amigos. Claro, se inscrever no canal, clicar aqui no sininho também para você receber as atualizações.
e, sem dúvida nenhuma, entendeu o 1818 como um princípio de sincronicidade, de busca de coesão, né? A busca de um mundo melhor, de uma sociedade onde o diálogo possa permear, né, o nosso cotidiano. Então, esse é um pouco do princípio desse projeto chamado 1818. Muito obrigado. Eu, Marcelo Lambert, deixo aqui um grande abraço e, claro, muita luz a todos vocês. Muita, muita e muita luz. Um abraço.